Muitas escolas particulares usam equipamentos eletrônicos com seus alunos de educação infantil e alguns especialistas defendem que se aumente o uso de tablets e computadores com as crianças em idades de alfabetização e até mesmo antes, para que elas cresçam sabendo usar a tecnologia. Mas não são todos que pensam assim. Hoje nós vamos conversar com um professor que tem uma outra visão do uso da tecnologia com crianças pequenas. É o Valdemar Setzer, do Departamento de Ciências da Computação do Instituto de Matemática e Estatística da USP. Tudo bem, professor? Bom dia, ou talvez boa tarde, boa noite, não sei quando é que vão transmitir, Ederson, e também aos telespectadores. É um grande prazer estar aqui. Conta pra gente, que problemas o senhor vê no uso de tecnologia com crianças pequenas, ou, enfim, crianças em idade de alfabetização? Bem... O senhor já escreveu livros, inclusive, sobre o uso de meios eletrônicos na educação. O último está aqui, esse Meios Eletrônicos de Educação, uma visão alternativa, né, que já está até esgotado, né, professor? Está esgotado, mas eu tenho alguns exemplares. Se alguém quiser, me escreve, eu mando pelo correio. Tá bom. Mas então, conta pra gente. Você falou que algumas pessoas acham que as crianças devem crescer sabendo usar a tecnologia. Isso é uma falácia total. Você não aprendeu quando era criança a usar o computador, aposto o que você quiser. Não foi. E provavelmente a maior parte dos telespectadores. E, no entanto, eles usam. Por quê? Porque essa tecnologia está cada vez mais fácil de ser usada, mais potente, mais programas para tutoriais para mostrar como é que se usa. Amigável, né, na palavra dele. Se fala de amigável, eu sou contra essa palavra. Como é que nós vamos ter um computador de amigo? Né? Amigo nós vamos ter uma pessoa. Mas tudo bem. Então, isso é uma falácia total e talvez seja o maior argumento e o maior medo dos pais, porque a indústria coloca medo para, a partir do medo, vender software e hardware, certo? Os computadores. E qual é o medo? O medo que a criança depois vai ficar deslocada em relação ao resto da sociedade, não vai ser um profissional tão bom quanto o outro que começou muito cedo. Existe também um outro fator, que é o fato das crianças fuçarem muito. Os adultos não têm tempo para isso, não têm interesse, então as crianças acabam sabendo muito mais do que os adultos. Então eles acham, está vendo? Precisa começar cedo, porque aí ele vai saber muito mais do que eu. Falácia total, sabe? Isso é um erro muito grande. Não existe nenhum trabalho científico mostrando que criança precisa começar cedo para poder depois enfrentar ou usar alguma coisa. Por exemplo, nenhum pai que seja realmente consciente, como pai, vai ensinar a criança de 10, 12 anos a guiar carro, principalmente aqui no trânsito em São Paulo, né? Certo? Por quê? Porque ele sabe que a criança não tem responsabilidade, não tem maturidade, não tem coordenação motora suficiente para guiar um automóvel, certo? No entanto, coloca o computador por quê? Tablet, smartphone. Porque os efeitos prejudiciais para crianças, adolescentes e adultos desses meios eletrônicos, televisão, videogame, computador e internet, não são fisicamente visíveis, eles têm efeito até físicos. A quantidade de pessoas com excesso de peso, de criança com excesso de peso, está aumentando brutalmente. Assim, em poucos anos está triplicando por 3. É uma coisa absolutamente fantástica. Quando se chega nos Estados Unidos, se desce num aeroporto, lá se fica espantado com a quantidade de gente obesa. Isso é ter sobrepeso e ainda ter obesidade. Sim. 1/3 dos americanos são obesos. 2/3 têm excesso de peso ou obesidade, certo? Nos Estados Unidos. E nós estamos chegando lá. Por quê? Porque quando uma criança usa um desses meios eletrônicos, ela fica parada, certo? No máximo está mexendo os dedos. No caso de televisão, o Ederson, sabe, uma pesquisa na Alemanha mostrou que uma pessoa deitada sem dormir gasta mais energia do que uma pessoa sentada vendo televisão, porque fica tudo passivado, até a mente fica passivada, então existe muito menos gasto interno de energia. Então existe até problema físico, só que ele não é visível imediatamente, o sobrepeso vai aparecer muitos anos depois, certo? Eu acho que quem lida muito com a tecnologia fica parado demais, claro, não se mexe, isso está não provado, se exercita. Está provado cientificamente, já fizeram muitos trabalhos sobre isso, não é? Mostrando que existe esse problema. Agora, o que acontece com o sobrepeso vai dar uma quantidade enorme de doenças cardiovasculares, diabetes, olha, e também da depressão. Isso, recentemente saíram artigos científicos mostrando que o uso da internet provoca depressão. Sabe por quê, Ederson? Porque as pessoas
querem se desligar e não conseguem. A internet vicia. Eu costumo dizer que existe muita gente, talvez alguns dos telespectadores são assim, acorda de manhã e não consegue não consegue se conter, antes de ir ao banheiro já vai ver se chegou alguma mensagem no Facebook, no Twitter, um e-mail, compreende? Porque a internet acaba viciando pelo quê? Pelo imediatismo, pela curiosidade, pela vontade de se mostrar. Não é? Em geral, essas mensagens que as pessoas mandam nesses sites de relacionamento não revelam o que ela é, revelam o que ela gostaria de ser. O que provoca depressão nos outros, porque os outros dizem, puxa, aquela pessoa é tão interessante e eu não consigo ser tão interessante, etc. e tal. Agora, com crianças, a situação é absolutamente trágica. Por quê? Porque elas estão desenvolvendo uma porção de coisas. E esse desenvolvimento tem que ser muito lento, tem que ser muito gradativo. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Não é? Existe um sistema pedagógico, não sei se você conhece, a pedagogia Waldorf. E existe um livro muito bom sobre pedagogia Waldorf, que é a pedagogia Waldorf. Veja o subtítulo, Caminho para um ensino mais humano. Não é um ensino mais tecnológico. Porque o grande problema do ensino não é tecnológico, ele é humano. Certo? Os professores não estão tratando os seus alunos como gente, certo? Os alunos não tratam os professores como gente. Quer dizer, é um problema profundamente humano. Você acha que a tecnologia desumaniza? Não dá para conciliar as duas coisas? Você acha que não é possível conciliar as duas coisas? No caso dos meios eletrônicos, claramente. E eu acho que eles não são adequados para crianças. E eu disse que o desenvolvimento da criança é muito lento. Então, na pedagogia Waldorf, certo? Sim. Leva 3 anos para uma criança aprender a ler, a partir dos 6 anos e meio, não com 5, pelo amor de Deus. Certo? Leva mais ou menos 3 anos e meio. No primeiro ano, só letras maiúsculas, no segundo ano, letras de imprensa, e no terceiro vem as letras cursivas. Porque é um processo de desenvolvimento da capacidade de abstração, porque as letras são símbolos mortos, eles não dizem mais nada hoje em dia. Que não é o caso dos hieróglifos do Egito Antigo, não é o caso dos ideogramas dos chineses, dos japoneses. Uma casa, nesses ideogramas, parece mesmo uma casinha, certo? Então, eles têm um certo significado, mas as nossas letras latinas não têm significado. Então, o que acontece com esses meios eletrônicos todos? Eles aceleram o desenvolvimento intelectual e emotivo das crianças. E isso é muito, muito ruim. Criança tem que ir aos poucos, se desenvolver aos poucos. E o que é que ela deve fazer na primeira infância, que talvez seja o maior interesse, não é, dessa entrevista? A primeira infância, não é? Você começou dizendo que os tablets estavam sendo introduzidos até no jardim da infância, etc. Ou hoje em dia chamado absurdamente de educação infantil. A criança devia estar num jardim mesmo, certo? Era jardim da infância que era o correto. Como é em inglês e em alemão, Kindergarten. Né? Muito bem. Então, o que acontece, esses aparelhos provocam um desenvolvimento indevido, certo? Por quê? Por exemplo, a internet. A internet é um sistema aberto. Existem truzilhões de coisas na internet. Se deixar a criança usar a internet sozinha, certo? Ela vai ter acesso àquilo que não é apropriado para ela. Claramente. Agora, você sabe o que é que as crianças vão procurar? Aquilo que é proibido, certo? Não é? Se o pai tem algum livro, revista de pornografia, não deixa a criança ler, certo? Um livro erótico, uma revista erótica, não deixa a criança ler, ela vai entrar na internet e vai procurar coisa erótica, certo? É normal para a criança, ela tem curiosidade daquilo que é proibido. De modo que eu quero já dar uma recomendação muito importante. Não é necessário que criança use computador e internet, nem televisão e nem videogame. Mas se algum pai achar erradamente que isso pode ser útil para a criança, ele tem que ficar ao lado. Não pode deixar a criança usar sozinha, porque esse é um sistema aberto e a criança não tem 4 requisitos que eu acho absolutamente essenciais para se usar bem a internet. Tem que ter muito conhecimento, tem que ter muito discernimento, tem que ter muita autoconsciência e autocontrole. Por que autoconsciência? Para verificar, afinal, o que a pessoa está fazendo. Será que eu estou tempo demais aqui? Será que eu não estou me distraindo à toa, em vez de procurar alguma coisa que eu estava precisando, de repente fui distraído? Né? Tem que ter autocontrole para não deixar o aparelho dominar, que é o que está acontecendo. Você sabe, Ederson... Será que é o aparelho que domina ou é a nossa curiosidade, a nossa vontade de saber mais que nos joga dentro desse aparelho? Será que colocar isso não é colocar a culpa no, sei lá,
Veja, num objeto que não é ocupado pela história? Isso me leva a uma coisa muito interessante, Ederson. A tecnologia, as máquinas não são neutras. Vai aí na rua, né, e veja como é que os motociclistas estão se comportando. Todos eles comportam-se como motoqueiros. E mais do que um morre por dia aqui nessa cidade de São Paulo. Por quê? Porque não usa esse aparelho com cuidado. O aparelho induz o quê? Velocidade, flexibilidade no trânsito, etc. Mas será que é o aparelho, professor, é o ou aparelho. É o homem? Quer dizer, porque o aparelho paradinho ali, ele fica lá parado, ele não faz nada. Mas na hora é o uso que se faz dele, não? Claro. Estou aqui fazendo esse papel de... Claro, você tem toda a razão. Por quê? Porque é preciso muita consciência e muita autoconsciência e muito autocontrole para se usar qualquer tecnologia, para qualquer máquina. Agora, essas máquinas, não é? Os meios eletrônicos em particular, eles têm esse efeito de, por exemplo, eu falei de distração, não é? Existe um livro que é um dos 2 argumentos principais dele, eu gostaria de mostrar porque é um livro extraordinário, eu gostaria de recomendar para todos. Ele se chama Geração Superficial. Esse é um dos argumentos do autor Nicholas Carr. Essa é uma tradução recente. Geração Superficial. O que a internet está fazendo com nossos cérebros? Por favor, entre no meu site, é só pôr meu nome no Google, vocês podem ver uma resenha deste livro, só que como título da minha resenha eu dei o que a internet está fazendo com nossas mentes, porque para mim a mente é mais do que o cérebro. Tá. Mas isso é um detalhe. Qual é o argumento dele? É que a internet, eu vou usar uma palavra que não existe em português, é distrativa. Em português, em inglês existe distract. Ela é distrativa, isto é, produz distração, certo? E esse é um dos argumentos dele. O outro argumento é que ela prejudica a concentração. Por exemplo, na leitura, ele chama a atenção para a necessidade de se desenvolver o que ele chama de deep reading, a leitura profunda. É uma leitura que a gente faz se concentrando, esquecendo de todo o resto, se concentrando naquilo e pensando sobre o que está lendo, certo? Isso a internet também prejudica. Porque, aqui vai mais uma recomendação para os telespectadores, veja aqui é um receituário que eu estou dando. Quando vocês virem uma página da internet com links, com vínculos, não sigam os vínculos. Leiam até o fim primeiro. Depois volta, procura algum vínculo interessante e vai para lá para uma outra página. E aí tem que ler inteirinha. Senão você sai e volta, sai e volta. Por quê? Se começa isso, ele cita artigos científicos, eu já fui atrás deles, ele cita artigos científicos mostrando que quanto maior o número de links, de vínculos, pior a compreensão e a memorização. Por quê? Porque a internet é, hoje em dia, feita assim, para distrair. Entre em qualquer site de banco, de jornal, talvez da TV Cultura, e vocês vão ver 50 caixinhas com texto, com animação, com figuras. É impossível quase a gente se concentrar em alguma coisa, certo? É interessante que esse se tornou um padrão para a internet. A internet é distrativa. Mas vamos voltar para as crianças, certo? A criança deveria brincar com brinquedos naturais. E eu vou dar um exemplo, porque, no fundo, o grande problema é educacional. Se os pais e professores tivessem uma outra visão da educação, como da pedagogia Waldorf, eles não dariam esses meios, não como professores que estão pedindo para os seus alunos fazerem trabalhos usando a internet. Isso é um problema. Eu vou fazer um parênteses, me desculpe. Eu gostaria de citar um outro livro que se chama Como Proteger Seus Filhos na Internet, não é? Do Gregory Smith. Eu também fiz uma resenha desse livro, que, aliás, foi usada para tradução. Eu quis que a editora me pediu uma opinião, um parecer, eu dei um parecer altamente favorável e acabei escrevendo uma resenha, que também é um pouco diferente. A minha resenha chama-se Como Proteger Seus Filhos da Internet, não na Internet. E o argumento principal dele, sabe qual é? Todas as crianças e todos os adolescentes são ingênuos. E é extremamente perigoso eles usarem a internet sozinhos. Por quê? Porque eles não distinguem um predador, uma pessoa, um predador, de um coleguinha da mesma idade, etc. Ele tem aqui, num trecho central do livro, um diálogo entre uma menina de 12 anos e um predador. E é muito fácil a gente perceber o perigo que isso representa. Suponho que nessa conversa, a garota está achando que está conversando com alguém da mesma idade, ele conta, ontem eu tirei R$5 da carteira da minha mãe para comprar bala.
A grande coisa, certo? É uma coisa que não é nenhuma tragédia. Mas o predador vai depois usar isso. Olha, se você não se encontrar comigo, eu vou contar para sua mãe. Para a criança, isso é uma tragédia, compreendeu? O perigo. Então, os professores, queria deixar essa mensagem, professor que passa trabalho para a criança ou adolescente usar a internet, está colocando essa criança, a cabeça da criança na boca do lobo. Está colocando Mas a criança em mesmo quando o trabalho é feito pelo computador sem estar na internet? Não, aí é diferente. Só que aí, veja, existe um problema fundamental da educação, que é o contexto. Toda educação em casa, idealmente, e na escola é contextual. Uma professora dá aula hoje baseado no que ela deu ontem, no que ela deu a semana passada. Nunca é uma aula solta. E na pedagogia Waldorf, os professores conhecem profundamente cada aluno na classe, porque o professor acompanha da primeira até a 8ª série a mesma classe, certo? É o professor de classe que dá todas as matérias principais. Então, ele conhece profundamente cada aluno, ele não trata aluno como coisa, certo? Então, na pedagogia Waldorf, a educação é altissimamente contextual. Até os professores dão todos, mais ou menos, as suas matérias em volta de um assunto. Se está sendo estudada a China, história da China, o professor de artes vai dar como é que era a pintura da China. Sim. Claro, então é altamente contextual. O que acontece com os meios eletrônicos não tem contexto nenhum. A televisão, como nós estamos vendo, é dirigida para quem? Para truzilhões de pessoas, e não para uma pessoa, não para uma criança com o seu ambiente, com sua cultura, com o seu desenvolvimento, como deveria haver educação. Certo. Então, você vê que esses meios eletrônicos, se você colocar a criança num computador, aquele programa que ela vai usar, mesmo que seja educacional, talvez não seja adequado para a idade dela, talvez não seja adequado para o desenvolvimento particular dela, etc. Além do que, compare, por favor, um brinquedo real com esse brinquedo virtual. E eu trouxe uma coisa para mostrar para vocês. Certo? O que você trouxe? Por favor, compare este brinquedo real aqui. Uma boneca? Uma boneca. O que é? Que boneca é essa? Essa é Barbie. A Barbie. Por favor, leiam no meu site um artigo que eu escrevi que se chama Barbie, uma barbaridade que se faz com as crianças. O que eu queria chamar a atenção, primeiro, o símbolo sexual que está aqui, inclusive com pernas longuíssimas, que não é o nosso biotipo, né? Veja, tudo perfeito, ela está sorrindo, certo? Então, imagine se a criança vai conseguir olhar, brincar com esse brinquedo e imaginar que ela está chorando. Não dá, certo? Ou então ela está dormindo, olha os olhos abertos dela. Agora, compare com o seguinte brinquedo. Uma boneca Waldorf. Olha, por exemplo, o que é a mão. A mão é simplesmente se salientou aqui um pouquinho, certo? É para usar a imaginação. A imaginação. Isso é a coisa mais importante da criança pequena, é se desenvolver a imaginação, inclusive no ensino fundamental. É desenvolver a imaginação, porque sem imaginação não se tem um adulto criativo. O adulto criativo é aquele que conservou a imaginação da infância até a sua idade adulta. Então, brincando com uma boneca dessa, ele pode imaginar tudo. Pode até querer dormir com ela porque ela é gostosa. Imagina dormir com a Barbie. É uma barbaridade. Tá bom, professor. Bom, obrigado pelo seu pensamento divergente aqui, que é importante, a gente sempre ter um pensamento divergente. Então, eu recomendo a todos que procurem lá, Valdemar com V, Setzer. Coloca ali no Google, você já acha a sua página. Você fez isso hoje e caiu direto na minha homepage. Aí vai entender melhor seu pensamento. Não existe nenhum outro Valdemar Setzer no mundo. Eu sou o único. Tá bom, professor. Inclusive com as ideias. Tá certo. Obrigado pela sua presença aqui na Foi um grande prazer. Estou à disposição.